السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد. Respeitados irmãos, vamos falar da educação cívica do Coran, que afinal de contas o Coran Allah subhanahu wa ta'ala enviou para nos ensinar aquilo que é do melhor na nossa vida. O Coran na nossa sociedade serve como um espelho para aquele que é religioso, o Coran serve como um volante, o Coran serve como um modelo, o Coran serve como um código da vida. Com isto, Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulih. Ó vós que creem em vosso Senhor, não podereis antecipar os vossos passos antes que olhem daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala falou com o seu mensageiro. Não podemos adiantar em fazer algo como muçulmanos sem procurarmos saber como é que é a permissão de Allah e qual é a explicação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquilo que a gente quer fazer na nossa vida. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum." Sigam de boas maneiras aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou para vós, para dizer que nós temos que tentar olhar bem tudo que Allah menciona no seu livro sagrado Al-Corão a respeito da nossa vida. Em seguida, no outro ayat, Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: "Fabashshir ibad alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah." Explicai aos meus servos, aqueles que escutam as minhas palavras e depois sigam de boas maneiras. Essas são as pessoas que estão bem guiadas nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala no hadith: "Fil Qur'an fihi naba'u ma qablakum wa hukmun fima bainakum wa khabaru fima ba'dakum." Dentro do Qur'an existem todas as informações daquilo que aconteceu antes da nossa era e existem as regras da nossa vida presente e há informação daquilo que vai acontecer depois deste mundo. Para dizer que este Coran está aí a apresentar três conteúdos diferentes. O que aconteceu antes do Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que aconteceu com os povos passados, com os antepassados no seu geral. O que aconteceu com profetas diferentes que passaram nesta face da terra. E qual é a regra da nossa vida presente. E como é que vai ser depois deste mundo? Então, ali está a explicação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a respeito daquilo que é a educação deste Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz no Coran: "Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha wa idha hakumtum bayna an-nas an tahkum bil 'adl." Allah nos ordena em devolvermos as pertences aos próprios donos, que são os proprietários daquilo que a gente tem, que não nos pertence, não é? E se formos assegurados, se formos guardados com algo, alguém deixar uma encomenda conosco na nossa vida, termos que guardar com todo o carinho até o próprio dono vir levar aquela coisa. Aqui está mais um ensinamento cívico, mais uma forma de nós podermos saber viver com os outros. Porque às vezes a gente empresta um algo, não é? E a forma de usar, esquecemos que esta coisa é do dono. Ou não, às vezes a gente leva uma coisa em empréstimo e esquecemos de devolver ao próprio dono. Então, esta é uma educação em que o nosso ambiente, como muçulmanos, temos que saber conviver com os outros. E em seguida, o mesmo ayat, Allah subhanahu wa ta'ala fala da justiça. Ele diz: "Wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl." Se estivermos a julgar, a resolver, a tratarmos um assunto no meio dos outros,
temos que ser justos, temos que ser pessoas claras, temos que ser pessoas simples, para com que o ambiente religioso, o ambiente da sociedade, o ambiente do mundo, a forma da humanidade esteja ela com uma dignidade própria como seres humanos. Se formos a agir, temos que agir como as coisas já aconteceram. Não podemos olhar na raça, não podemos olhar nas alturas da pessoa, no dialeto da pessoa, na origem, no dialeto da pessoa. Não, o Corão não olha para essas coisas, mas sim nos ensina nós estarmos como pessoas justas, pessoas verídicas, pessoas sinceras, pessoas certas, pessoas corretas, pessoas não mentirosas. Esta é que é uma das formas em que o Corão nos ensina para sabermos viver com a nossa sociedade moçambicana, com a nossa sociedade em geral. Allah subhanahu wa ta'ala no outro ayat, ele diz: Ya ayyuhalladhina amanu, ó vós que creem, vosso Senhor, idha tatanaitum bidain, se estiverem a fazer um empréstimo, seja em valor, seja em por tudo, ila ajali musamma, para um determinado tempo, faktubuhu, que escrevam, waliyaktubu bainakum katibun adil. É preciso que haja um escrivão justo, um escrivão que sabe escrever coisas que se lê. Naturalmente, aqui Allah está a poder nos mostrar a palavra declaração. Temos que ter uma declaração que diz que eu emprestei o dinheiro ao fulano, eu levei dinheiro no fulano, para que no caso do amanhã, o que acontecer, termos que nem como se fosse uma testemunha ou uma justificação ou comprovativo que diz que na verdade o empréstimo ocorreu, foi no dia X, estávamos quantas pessoas, ou era o fulano mais o fulano, o valor era X, ou por tudo era de quantos sacos. Aqui está mais um presente do Corão que ensina como temos que viver sem criarmos confusão no meio da nossa sociedade. Porque muitas das vezes o ser humano se acha de muito esperto. Muitas das vezes a pessoa pensa de que ele é capaz de fazer tudo do jeito como ele quer. Por isso há muita confusão quando se empresta o dinheiro para devolver problemas. Você vai ver alguém pedir o dinheiro como um empréstimo, mas para devolver vai precisar chegar até na polícia, lá a polícia estar no lugar, mas enquanto no dia de empréstimo desse dinheiro não havia polícia e nem precisou chegar na esquadra. Então, isto o Corão proíbe. Para não acontecer, temos que saber que isto é uma responsabilidade e temos que ser pessoas sinceras e simples, como o Corão ensina. Aí está a educação cívica e moral do nosso livro sagrado, o Corão. Allah subhanahu wa ta'ala, no outro versículo, ele diz: Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ó vós que crê em vosso Senhor, não entrai em nenhuma das casas que não são vossas, seja também sua casa, não é? Até que você peça licença da permissão de entrada dessa casa e cumprimentai aos donos que são os residentes dessa casa. Você ao entrar dentro de uma casa, você quer entrar numa outra casa, então precisa de pedir a permissão. A educação do Corão é esta. Porque nesse caso, entrar numa casa sem licença é falta de respeito, é uma má educação, é você não ter o bom caráter, é você não saber valorizar o que é do outro. Então, o Corão nos ensina a gente saber pedir licença ao entrarmos na casa dos outros. Mas muitas das vezes, por falta das informações, ou por não querermos prestar atenção o que é religião, a gente pensa de que pedir licença é uma civilização da Europa. Então, por isso que os que não sabem pensam de que o muçulmano é um atrasado, mas o muçulmano é o dono da civilização. Mas por falta de não pôr na prática, quer dizer, o não pôr na prática esta religião, o muçulmano fica um atrasado. Mas nós, como muçulmanos, precisamos de usar tudo aquilo que é o ensinamento do Corão. Isso vai nos fazer sermos as melhores figuras na sociedade. Em seguida deste ayat, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz: "Dhalika khairul lakum", o pedir licença numa casa é que é o melhor para nós,
Porque você pode entrar lá dentro, encontrar as pessoas indisponíveis para receber visita, encontrar as pessoas numa posição imprópria para receber alguém. Então, com isto, você quando pede licença, no momento em que você está querer autorização, os donos se preparam para te receber dentro dessa casa. Esta é que é a educação do Coran, o objetivo do Coran, o moral que existe dentro do Coran, o que é preciso para a vida do muçulmano. Em seguida do mesmo ayat, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz: nesta casa em que você vai pedir licença, se não encontrares ninguém, se lá dentro da casa não está ninguém a responder, a aceitar, a permitir a sua entrada, não vale a pena entrar. Veja só como Allah subhanahu wa ta'ala fez esta formação da vida, do ambiente, da sociedade humana. Em seguida ele diz: فإن لم تجدوا فيها آية فلا تدخلوها حتى تستأنسوا وتسلموا. Sem você ser dito, pode entrar, não vale a pena entrar nessa casa. E se você for entrar, é melhor cumprimentar os donos. وإن قيل لكم ارجعوا, se vos fores ditos que não vale a pena para entrar agora, farji'un, é melhor voltar para o momento oportuno em que os donos vão te receber. Esta é uma das formas em que o Coran ensina a forma de viver e conviver com os outros. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: inni tariku fikum thaqalain in tamassaktum bihima lam tadillu ba'da abadan. Ele diz que eu deixei para vós duas coisas preciosas, e se vós forem a pecar essas duas coisas, nunca mais vão se perder ou nunca mais vão se desviar da vida ou do ambiente. Quais são as duas coisas preciosas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou para nós? É o livro sagrado, que é o Coran, e a sua tradição, que é a vida que ele usou, a forma que ele viveu neste mundo. Então, o Coran nos mostra que é uma coisa preciosa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos deixou. E a sua explicação, que é o Sunnah, a forma como ele viveu com os outros, como muçulmano, como um enviado especial neste mundo. Antes de ele passar neste mundo, fez muita coisa em que tem que servir como uma cópia a todos nós que somos muçulmanos. Depois de passar a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as pessoas foram interrogar a sua esposa, que é a Aisha radhiyallahu ta'ala anha, foram encontrar com ela e fizeram a pergunta: Kaifa kana yamshi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Como é que foi a vida, como é que andava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus dias a dias? E a Aisha radhiyallahu ta'ala anha respondeu a dizer que Al-Quran kana yamshi ma'ahu. Ele respondeu a dizer que a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o ambiente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o respeito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era o Coran que ele usou em toda a sua vida. Então, com isto, se nós formos a levar este Coran, a usarmos como deve ser, aqui seremos os melhores civilizados no mundo. Mas se nós não usarmos os ensinamentos do Coran, seremos os piores na sociedade humana. Terminamos por aqui. Vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ajude em fazermos, em pormos na prática aquilo que é do Coran. Jazakumullah khair. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.